Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, população que nos assiste, população presente, eu antecipando ao meu discurso, eu já digo que voto favoravelmente ao projeto e também peço reserva do meu tempo. Somando-se ao que já ouvimos, com bastante propriedade de todos os lados e com fundamentações que devem ser respeitadas e consideradas, o projeto no todo, ele tem na sua forma, como foi trazido a essa casa, mesmo dentro do substitutivo, ele no todo é um projeto plausível, um projeto viável, que realmente atende a uma necessidade de adequar a cidade dentro de uma nova política, de uma nova ordem, minimizando os efeitos da poluição visual, sonora. Então o projeto ele é positivo nesse sentido, de criar um regramento mais claro, para que de uma forma mais limpa a cidade possa ser percebida pelos seus munícipes. Entretanto, senhor presidente, nos inúmeros artigos que esta lei contempla, e alguns desses artigos no substitutivo decorrente dos acordos que foram feitos, nas reuniões que foram feitas entre o próprio secretário de planejamento, com a categoria envolvida no processo, os publicitários e proprietários de empresas, de outdoors e de tantos outros que procuraram democraticamente foram aceitos e recebidos pela administração, e dessas reuniões derivou-se o projeto substitutivo. Mas mesmo assim, tem algo que eu gostaria de observar, e aí então a razão de eu propor uma emenda que está no artigo 13º, porque havia no requerimento, no artigo 13º, ao que eu peço permissão e licença para ler, diz assim o artigo 13º, artigo 13: a distribuição de panfletos, folhetos ou similares dependerá de autorização prévia e expressa da Prefeitura, após o recolhimento de taxa devida, observadas as seguintes disposições. Então, a princípio, esse artigo sugere que qualquer movimento de panfletagem, de entrega de todo tipo de material em grande escala, na rua, nas portas, nos fluxos por onde há concentrações de pessoas, aquela mera tradição que nós tão bem conhecemos, histórica, incorporada no nosso padrão cultural, no dia a dia. Todos nós aqui já fomos abordados por alguém que nos trouxe uma mensagem, e por vezes uma mensagem espiritual, uma mensagem religiosa, e que naquele momento aquilo nos fez bem, ou depois. Enfim, todos nós já fomos abordados por esse tipo de pessoas que nos trouxe esse tipo de material. Na interpretação pura e simples desse artigo, pressupõe que qualquer pessoa que depender ou que desejar fazer no terminal urbano ou em qualquer outro local uma panfletagem de cunho religioso, por exemplo, ele terá, a princípio, que pedir uma autorização na prefeitura, que será analisada com critérios subjetivos, que poderá ser dada ou não essa autorização. Se ele for fazer uma campanha grande, ele vai ter que fazer recolhimento de taxas para ir na rua entregar um panfletinho. Então, dessa forma, engessa e amarra uma série de procedimentos que nos são incorporados à nossa cultura. Nós somos uma sociedade que aprendeu a difundir a sua cultura, os seus atos filantrópicos, os seus atos religiosos, as suas mensagens religiosas, independente do credo. Nós somos uma cidade que tem uma pluralidade enorme de religião, e é uma das maneiras de que essas religiões sejam difundidas e apresentadas as suas teses e os seus princípios. E da forma como está, haveria um cerceamento no exercício dessa liberdade, pelo quê? Eu proponho, então, aqui uma emenda que passo a ler, que está incorporando o artigo 13, incluir no inciso 4º do parágrafo único, o artigo 13, com a seguinte redação. Essa é a emenda que eu vou ler e peço aos nobres vereadores
a concordância na aprovação para que esse segmento não seja prejudicado. Diz assim o texto, parágrafo único, emenda do vereador Marcos Custódio. Fica isento do recolhimento de taxa e de autorização prévia da Prefeitura toda a distribuição de panfletos, folhetos e similares de cunho religioso, de utilidade pública e de filantropia, desde que não tenham em seu texto alusão a patrocínio pessoal ou comercial. Nesta forma, fica, se os senhores vereadores assim entenderem, fica resguardado esse direito, esta liberdade de fazer a extensão, a projeção do pensamento religioso, do pensamento filantrópico, através da distribuição regular como nós conhecemos. Então, talvez isso foi um lapso no projeto original, de não ser observado, ou talvez foi intencional, de inibir esse procedimento, mas através dessa emenda eu proponho, então, que fique isento. Então, se um determinado movimento desejar fazer uma panfletagem na rua, na porta, no terminal, na porta de uma escola, ele não dependerá para expressar a sua ideia, para expressar o seu pensamento, para expressar a sua crença, ele não dependerá de uma autorização prévia, porque na forma original estaria amarrado a uma autorização de cunho meramente subjetivo, porque a Prefeitura poderia simplesmente negar esse exercício, essa ação, criando um problema. Obviamente que isso demandaria uma discussão depois, mas para evitar esse tipo de situação, eu proponho essa emenda e volto a ler. Mais uma vez vou ler e já encerro a minha fala. Fica isento do recolhimento de taxa e de autorização prévia da Prefeitura toda a distribuição de panfletos, folhetos e similares de cunho religioso, de utilidade pública e filantrópico, desde que não tenham em seu texto alusão a patrocínio pessoal ou comercial. São esses os termos da minha emenda, para que a liberdade, sobretudo de expressão, de pensamento, de religião, não seja cerceada por um dispositivo legal. Peço a aprovação desta emenda aos nobres vereadores. Eu peço a reserva do meu tempo, senhor.